Eu queria chamar aqui para uma apresentação os diretores da Escola Excelência, a Etienne e o Eduardo. Amém? Aplauda o Senhor por esse casal. E eles vão falar um pouco sobre a Escola Excelência, Escola Cristã, né, em tempos onde estamos vivendo a necessidade cada vez mais de fundamentar esse fundamento, né, entre nossos filhos e essa geração. Amém? Só vou fazer o protocolo aqui do Alquim. Sejam bem-vindos. Amém. Deus abençoe. Boa noite, paz. Estamos em casa aqui, né? Conheço tantas pessoas aqui, nossos alunos, né? Pais de alunos. Sempre é uma alegria estar falando da nossa escola para as pessoas que entendem o propósito. Eu vou tirar a máscara? Posso, pastor? Porque é difícil, né? Falar de máscara não é fácil. E nós estamos aqui, então, para falar do Colégio Excelência, que é uma escola diferente. Qual é a diferença, né, de uma escola normal, digamos assim, uma escola cristã e uma escola por princípios, que é uma escola com uma abordagem educacional por princípios? Então, a nossa escola é essa escola, né? Eu gostaria primeiro de passar o vídeo, pastor, se possível, e aí nós vamos tentar explicar para vocês, né, o diferencial da nossa escola. Creio que aqui todos nós temos interesse em dar uma melhor educação para os nossos filhos, para protegê-los de tanto bombardeio que hoje nós sofremos, né, no mundo, que quer engolir, né, os nossos filhos aí. Então, a Escola Excelência, ela trabalha com esta visão, uma visão cristã, uma filosofia cristã genuína, de verdade, né, com raízes. Então, hoje a gente está aqui para falar um pouquinho disso, e eu gostaria de passar um videozinho para a gente poder contextualizar nossa escola. O primeiro sorriso dos nossos filhos jamais esqueceremos. Eles sorriem, nós sorrimos de volta. Assim, construímos laços familiares. A família é a primeira rede de relacionamentos de uma criança. É o porto seguro para promover o seu desenvolvimento. Por isso, para nós, a família é o bem maior na missão da formação completa e cristã. Caminhamos juntos na educação dos nossos alunos, para um aprendizado que os capacite para os desafios da vida, sem se desprender do conhecimento verdadeiro. Enxergamos a singularidade de cada aluno, educando de forma integral em todos os aspectos da vida, cognitivo, intelectual, ético, moral e tecnológico. Tudo isso alinhado com a cosmovisão bíblica, o que consolida uma geração forte para o futuro. Nosso material didático é completo, com total suporte ao professor. A coleção conta com os componentes curriculares tradicionais e dois grandes diferenciais: os livros de formação cristã e o guia do professor cristão. É o seu filho aprendendo, além das propostas curriculares. A rede conta ainda com um conselho pastoral, composto por lideranças evangélicas de diferentes regiões. Viu só a força na união do ensino e dos princípios cristãos? Mais do que um projeto didático, a Rede Cristã de Educação, junto com a família, é também um projeto espiritual com o compromisso de formar cidadãos inteligentemente cristãos. Rede Cristã, meu DNA é cristão. Deixa eu apresentar para vocês aqui a minha família, né? Meu esposo. Eduardo Rosa, à disposição para serviços leves. Fala aí, filho. Bernardo. Anne. Boa noite, pessoal. Pastor, é uma companhia que tem aqui, né? Pessoal preparado aí em tempos que temos falado tanto em exército, né? Temos aí um presidente que foi capitão e temos aprendido que nós também somos esses guerreiros, soldados de Cristo, e a nossa luta é com você, junto com vocês, né? Porque a igreja não é só o templo, né? Mas também somos nós, e também
o cristão na política, é o cristão na educação, é o cristão avançando e conquistando, né? E vocês têm um belo exército aqui, porque eu vi o pessoal está bem enganjado, a motivação aqui é tremenda, né? Uma benção. E, pessoal, eu queria, assim, então, lembrar isso, que nós tivemos um tempo no Brasil triste, um tempo onde nós tivemos a revolução cultural comunista, socialista comunista, entrando nas nossas fronteiras, entrando e se estabelecendo. E hoje nós estamos colhendo o fruto disso aí, né? Hoje temos professores nas faculdades de pedagogia ainda formando futuros professores e professores atuais com a cosmovisão que não é cristã, mas são diversas cosmovisões que existem no mundo da educação. Então nós podemos ver que lá Hitler, com o nacionalismo, ele viu isso aí. Ele viu que através da educação ele poderia levar todo o pessoal dele, né, manipular o povo ali para os princípios que ele queria alcançar, né, a filosofia que ele queria alcançar. Depois nós vemos Marx, Engels, e aí eles tentaram pela revolução das armas, mas chegou Antônio Gramsci e falou: não, nós não vamos conseguir chegar nos países democráticos através das armas, porque eles têm uma convicção forte, uma convicção cristã, judaico-cristã. Então o que eles fizeram? Nós temos que chegar lá através da educação e mudar a cultura desses países judaico-cristãos para o que nós queremos. Então Antônio Gramsci começou a fazer isso aí e formatou então o que hoje é o socialismo, e muitos outros teólogos da esquerda do socialismo também fizeram isso. Também temos a secularização, outra cosmovisão, que onde tira-se Deus de lado e coloca-se o ser humano como o primeiro, e se esquece de um Deus soberano que existe e criou todas as coisas. O centro é o ser humano. Então são algumas das cosmovisões que existem na educação, e querendo ou não, sabendo ou não, se você coloca o seu filho em uma escola que tem uma dessas cosmovisões, o seu filho vai ser atingido por isso, porque a formação do caráter dele vai se dar ali, e ele será um adulto que vai replicar isso. É o que hoje nós vemos no Brasil. É preciso nós termos um governo de talvez uns 50 anos, saiu um estudo aí, mais para trocar o que foi feito durante esses últimos anos, desde Fernando Henrique Cardoso. Então nós temos que pensar nisso. Qual é a nossa primazia? O nosso foco primeiro é na educação. Porque é na educação que nós vamos ali, então, fazer a diferença na vida dos nossos filhos e na vida daqueles que a gente puder influenciar. Por isso o Colégio de Excelência, né, tá nessa trincheira aí. É difícil. A Etienne agora vai falar sobre abordagem educacional por princípios, que foi criado nos Estados Unidos lá por 1930, porque a nação norte-americana estava se afastando de ser uma nação cristã em sua cultura. E foram estudiosos verem o porquê disso, e viram também que era através da educação que poderiam resgatar os valores que os puritanos ingleses levaram para aquela nação, onde fizeram dela uma nação cristã. E desde ali eles vêm, através da EP, nas escolas, tentando resgatar essa cultura cristã, tá? E vocês viram na última eleição, independente se houve fraude ou não, mas foi eleito. O eleito é uma pessoa que não condizia, né, com esses valores cristãos, conservadores, que nós tanto lutamos, tá? Então eu quero agora passar para a Etienne, que ela vai falar em AEP e o que o Colégio de Excelência oferece para vocês, tá bom? Nós não viemos aqui só pensando em comercial, nós viemos aqui falar que é preciso uma atenção de cada um de nós cristãos para as crianças, e nós estamos aqui oferecendo isso, tá? Muito obrigado. E a nossa escola, a gente costuma falar que é a escola que eu quero para os meus filhos, né? Eu sou cristã desde pequenininha, meu pai é pastor também, e a gente sabe de valores, né, que junto com a família, eles podem alicerçar da base para um adulto que não vai se desviar dos caminhos do Senhor.
E hoje, com a correria do dia a dia, tanta coisa, tantas tarefas, né? Parece que o dia não rende, né? Nós, às vezes, nos esquecemos de algumas coisas que vão ser fundamentais para a vida dos nossos filhos enquanto adultos depois. Então, eu tenho conheço pastores, homens de Deus, fiéis, que hoje colhem algo muito ruim, né, na vida dos filhos. Filhos desviados, filhos que não querem saber da igreja, têm pavor da igreja, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Claro, principalmente, o principal é a família, né? Esses valores plantados desde pequenininho. Só que há uma outra instituição, que é a escola, que pode sim trazer prejuízos irreversíveis muitas vezes, né, na vida dos nossos filhos. Então, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar para você, o ensino da escola, né, da escola do seu filho, está de acordo com os princípios e valores do nosso lar? É importante a gente saber disso. Tem escolas cristãs, muitas, mas os professores não são cristãos. E isso pode, sim, desviar o foco, né, de uma educação genuinamente cristã. Outra pergunta, por favor. O conhecimento que o meu filho recebe tem utilidade na vida além da sala de aula? Ou a gente está só preocupado que ele saiba fazer conta demais, dividir, passar no Enem? Muitos pais só querem, não, tem que passar no Enem, tem que ir para uma faculdade, é isso que importa. Só que não adianta a gente ter um filho nerd e ele não saber conviver em grupo, não saber ter uma equipe de trabalho, não saber se submeter a uma liderança. Então, há outros valores que também fazem parte da escola, que pode se aprender, né, com essa metodologia dentro da escola. Terceiro, o meu filho está sendo desenvolvido de forma integral, não apenas com o ensino de conteúdos, mas também o caráter e todos os outros aspectos sociais, emocionais e espirituais. Essa semana mesmo um casal nos procurou lá no colégio, preocupados assim que o filho, comparando, né, com outras crianças, que não é tão rápido, que ele é uma criança com um raciocínio um pouco mais devagar. Eu disse, ele é único, ele não precisa ser igual aos outros, né? Então, a gente enxerga a criança como único. Ele é especial, ele tem talentos, ele tem dons. É diferente de um outro aluno que pensa rápido, mas tem mais dificuldade em outra área. Então, a gente pôde orar com aquele pai, com aquela mãe. Eu e a Ingrid, né? A Ingrid é a nossa coordenadora pedagógica. Uau! Ela é uau! Ela inventa muito, né? Muita coisa. Uma mulher de Deus que tem, assim, transbordado uma paixão pela educação e por princípios cristãos. Então, nós ali oramos por aquele casal, né? O Senhor sabe quem ele é, quem ele vai ser quando crescer, a profissão que ele vai desenvolver. Talvez não seja aí alguém assim, né, que vá para as mídias, descolado, youtuber, como os pais estão vendo muitas crianças, mas pode ser um técnico muito preciso, um cientista, profissões assim que exigem mais detalhe, mais raciocínio. Então, a nossa escola também enxerga o aluno como único, com valores também diferenciados, né, com características diferentes. A individualidade do meu filho é considerada, respeitando e valorizando os seus talentos e aptidões naturais? Foi mais ou menos o que eu comentei. E 5. Opa, acho que pulou um aí. Peraí que eu tenho aqui para não... 5. As pessoas que deixei como autoridade na vida do meu filho exercem governo com princípios de verdade? Então, às vezes, a escola é uma escola muito boa, excelente, uma estrutura ótima, conteúdo pesado, né? Mas quem está ali? Com quem você está deixando o seu filho? Que influência ele vai trazer para o teu filho? Então, no colégio, nossos professores passam por... Semanalmente, por muito estudo, nós estudamos a metodologia, estudamos a palavra de Deus, recebemos a visita de homens de Deus, né? O Cícero esteve lá, meu Deus, foi tremendo,
Porque a gente busca alimentar os nossos professores com aquilo que a gente aprecia da palavra de Deus, repartindo, abençoando, profetizando na vida deles, né? E os nossos professores são preparados para isso. Todos os professores são cristãos, exercem a metodologia de uma forma excelente mesmo. Então, nós temos até um teste que de 6 em 6 meses a gente faz com o professor, que é o teste Pearce. É um teste que ele vai te indicar o nível de cristão que tu és, a tua cosmovisão. São perguntas mais variadas, né? Desde aposentadoria, a visão, né, sobre isso, várias perguntas. E ali a gente, às vezes, se confronta e vê, puxa, eu preciso melhorar nessa área aqui. Minha visão não está bem ajustada sobre essa área. Então, a gente faz também esse treinamento com os professores, né? Nossa escola tem uma equipe de oração todas as manhãs, orando por cada aluno, cada professor, orando pelas famílias. E é uma batalha, né? É um exército que está disposto aí, disponível a, junto com vocês, poder lutar pela educação, pela formação dos nossos professores, das nossas crianças. E nós costumamos falar, né, que a metodologia EP, uma outra oportunidade, talvez a gente lá possa receber você lá no colégio e nós podemos explicar melhor. Mas ela dá raízes. A nossa metodologia trabalha com 7 princípios de governo. Desde a soberania, dizendo quem é Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. A aliança, né, o princípio da aliança, tanto a aliança com a família, da família com a escola, aliança uns com os outros, aliança do casamento. Então, a gente procura trazer os princípios, estes princípios, para dentro da metodologia, para dentro de cada conteúdo que o aluno vai ver. Então, ele vai ver a matemática, o português, a história, a geografia, e ele nós estaremos apontando para eles quais destes princípios nós vimos naquele conteúdo. Então, os princípios são as raízes. É isso que vai formar a filosofia da vida de uma pessoa. Nós somos a soma de vários conceitos que nós temos, livros que nós lemos, as pessoas que a gente convive, a forma que a gente vê o mundo. E nossa filosofia é uma filosofia bíblica, cristã. E essa raiz, quando a gente consegue firmar na cabecinha da criança, mostrando a ela que a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus, é imutável. Ela já foi, é e vai ser, né? E será. Então, todos esses princípios, eles não mudam. E eles vão sustentar esse indivíduo. Como nós fizemos isso? Através de uma metodologia, que é a abordagem educacional por princípios, que depois lá no colégio, quando vocês forem lá visitar, eu posso explicar melhor. E o nosso currículo, né, é o que nós ensinamos? A matemática dentro dessa abordagem, o português, todos os componentes curriculares. Então, o fruto será uma liderança servidora, um caráter cristão, erudição acadêmica e uma cosmovisão cristã. Então, eu quero convidar você a visitar o nosso colégio. É uma escola simples, né? Não temos ainda, mas chegaremos lá numa mega estrutura, mas estamos começando uma escola para o teu filho, para os meus filhos, uma escola separada, santificada, que busca a presença de Deus através da educação e da formação integral de cada criança. Então, convido vocês lá na Rua Andrade Neves, 2929, o Tiago está lá, o Antônio, o Joaquim. E espero que vocês também possam levar seus filhos. Nós temos de pré 4 anos até o 5º ano do ensino fundamental. E estamos com autorização até o 9º. Mas aí, ano a ano, a gente vai crescendo e também, né, melhorando a estrutura, que a gente sabe que é importante. Mas o nosso diferencial, que eu posso dizer para vocês, não é a sala com a tela touch ainda, né? Mas é a nossa essência, o nosso DNA e a presença de Deus na nossa escola. Convido vocês a nos conhecerem melhor. Muito obrigada. Vamos orar por esse casal aqui, por essa família, Eduardo e Etienne.
O Tiago estuda lá, né? E a gente realmente vê, essa é a palavra, a essência é diferente. E a gente tem que começar a atentar para o futuro dos nossos filhos. Tem escola na cidade que é ateísta. Então, eles anulam Deus, né? O teu filho parece uma bobagem, né? Há uma pesquisa que fala que nas faculdades, a média que um cristão fica firme é 6 meses, depois desvia. O número de gente que desvia, vira ateu. Professores, ateístas, pessoas que confrontam os princípios de Deus. Então, se a gente não cuidar da base, o problema é que a gente está acostumado a querer resolver depois que desandou, cara. Daí não adianta mais. Então, os teus filhos é a base. Se a base vem forte, o time é forte. Amém? Estenda suas mãos para cá, vamos orar por essa família. Mas Deus e Pai, eu quero te agradecer por esta família, por esse sonho, esse projeto que o Senhor colocou no coração deles, de todo o time que os cercam, Pai, que o Senhor envolva eles, ó Pai, com teu amor, com a tua graça, o teu favor, livra eles de toda astuta cilada do inimigo, guarda os seus filhos, sua casa, suas emoções, sua mente, sua fé. Coloque pessoas comprometidas, leais, apaixonadas por Ti, Jesus. Aproxime mais e mais pessoas que vão somar, ó Pai, nesse desenho, nesse projeto que o Senhor tem, que é muito mais que uma escola, mas é um projeto do Teu coração na terra, Pai. Para que a nossa sociedade, a nossa cidade, a nossa região, nosso estado, possa crescer, ó Pai, através de homens e mulheres de Deus edificados na Tua palavra. Nós abençoamos esse ministério, essa chamada, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Bate aí. Prazer, Deus abençoe. E quem quiser visitar, trocar uma ideia com eles no final, não sei se eles vão ficar até o final, podem conversar com eles, amém? Fique à vontade. Queridos, fica de pé no teu lugar, eu quero ministrar os dízimos e ofertas. Se você está com a sua Bíblia, abre ela lá em Gênesis 4,